Graça e a paz, bom dia, uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Nós estamos em meio a uma série de mensagens do Evangelho segundo João, e hoje nós vamos refletir com base lá no capítulo 8. Então já convido os irmãos a abrirem em João 8, a gente vai ler. As crianças com idades a partir de 11 anos já podem, até 11 anos, podem sair lá para as atividades dessa manhã. Então crianças até 11 anos. Legal? Tudo bem. Bom, então nessa série de mensagens que nós temos visto, a gente já observou muito do ministério terreno de Jesus. E hoje nós vamos vê-lo confrontar alguns judeus que não compreendiam os sinais, não compreendiam o que ele realizava naquele tempo, naquele período. Então, a gente vai ler a partir do versículo 31, mas antes de nós lermos, nós vamos orar para consagrar esse culto mais uma vez nas mãos do Senhor. Pai, Deus querido, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós pedimos a tua direção, Senhor. Fala conosco através da tua palavra e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. A gente precisa entender qual é o contexto anterior a essa mensagem. Jesus havia desafiado a quem nunca tivesse pecado, e aqui é um texto muito clássico, é o texto da mulher adúltera, que quem nunca tivesse pecado atirasse a primeira pedra em direção àquela mulher flagrada em adultério. Logo depois, Jesus confronta os judeus, dizendo que a menos que o reconheçam como filho do homem, todos morrerão nos seus delitos e pecados. No capítulo anterior tem um encontro dele com a mulher samaritana. E não é à toa que no capítulo 9 de João, ele vai curar cegos físicos e cegos espirituais. Jesus está passando uma mensagem para aquela geração. Aquelas pessoas que não compreendiam os muitos sinais que ele passava para aquelas pessoas que apontavam que ele era o Filho do Homem. E ainda assim aquelas pessoas não o viam dessa forma. A gente precisa voltar um pouquinho lá em João 8, 23, tem um versículo muito interessante. Jesus prosseguiu: vocês, falando para aquela época, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a esse mundo e eu não. Esse versículo é muito fundamental para que nós entendamos esse trecho no qual nós vamos refletir nessa manhã. Jesus chama para si a responsabilidade e o papel de mestre. Isso é muito importante, porque o mestre é aquele que ensina com autoridade, aquele que é sábio, aquele que ensina com a própria vida. E como é legal quando nós encontramos mestres na vida. Mas o melhor de tudo é quando nós reconhecemos Jesus como mestre, porque Jesus ensinou com a própria vida. E é muito interessante quando a gente lê lá Mateus 7, 29, diz assim: pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Não basta o título, não é você que recebe um título e a partir de tal data vira um mestre. É a vida, é a jornada da vida que te torna um mestre. E Cristo, na sua jornada terrena, mostrou que é mestre. Mas Jesus alerta que só serão seus discípulos aqueles que verdadeiramente permanecerem fiéis aos mandamentos dele. E aqui a gente precisa entender que os mandamentos de Jesus não são um contraponto aos mandamentos enviados por Deus e registrados por Moisés. Muitas pessoas, tentam contrapor essas duas questões, mas Jesus veio para nos mostrar a nossa incapacidade de cumprir a lei. Nós somos insuficientes, mas pelos méritos de Cristo, nós conseguimos avançar. Por quê? Porque nós somos justificados por Cristo. Nós somos justificados nele. E é através de Cristo que nós somos inseridos na família de Deus. Os mandamentos, então, de Jesus nos apontam a direção do amor ao Senhor.
E como nós temos dificuldade de amar a Deus. Nós dizemos que nós amamos a Deus, mas os nossos atos não são de amor a Deus. Quando nós não reconhecemos aquilo que Ele faz em nossas vidas, nós deixamos de amar a Deus. Isso é algo que muitas vezes nos passa despercebido, mas é algo tão óbvio, e nós deveríamos nos atentar a isso. Os mandamentos, então, do Senhor nos apontam também uma questão central, a questão da humildade. Humildade para que a gente entenda que nós somos falhos, que nós somos insuficientes, que nada que há em nós é capaz de nos salvar. A gente não pode se salvar. Se nós dependermos da nossa própria força, nós vamos fazer coisas erradas constantemente. E a salvação só existe em Cristo. Longe dele, o nosso destino é a condenação. Nós sabemos disso nessa manhã. Amém? Nós confiamos no Senhor porque é Ele quem nos sustenta. E é por isso que Cristo diz lá em João 8,32, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Tem gente que pegou de 2018 para cá verdadeiro arrepio por esse versículo, mas é a palavra de Deus. Só que aqui a gente precisa entender que isso não é contexto político, é palavra de Deus. E aqui, Cristo se referia a si próprio. Ele é a verdade que liberta. Tem muita gente por aí se passando por verdade, mas a verdade é uma só. Cristo é a verdade que liberta. E continua sendo, e será, porque Cristo é eterno. Não é uma propaganda política, não é nada temporal, é eterno. Essa verdade é que liberta. E muitas pessoas precisam ouvir sobre Jesus, esse Jesus que liberta, porque elas precisam ser libertas de uma vida fracassada, de uma vida necrosada, mas elas não conseguem sozinhas. Só que para elas falta a percepção de que elas são insuficientes. Elas precisam de uma ação do Espírito. Apenas Cristo é que pode operar tão grande obra. E a verdade, quando chega à vida de alguém, ela liberta das dores, dos medos, da insegurança, da instabilidade e das angústias. Mas a gente, dentro das igrejas, com anos de caminhada de jornada cristã, que vive preso às inseguranças do passado. Tem gente que tem medo dos fantasmas do passado. Por quê? Porque não confia plenamente no Senhor. E esse é um problema que muitos crentes têm, da falta de confiança no Senhor. Só que isso também é um pecado. E isso é algo que nós devemos observar. Porque muitas vezes estamos há tempos na igreja, demonstramos ser crentes, vivenciamos uma vida piedosa, mas nesse aspecto nós falhamos. Porque algo lá do nosso passado é uma marca que toda vez que a gente olha ainda machuca e ainda nos faz termos medo. Só que Deus tira todo medo. Deus tira todo medo. Filhos de Deus são livres. Livres da condenação, livres do domínio do pecado, livres do medo. João 8, 33 a 37 diz assim: mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. E aqui está um contraponto muito interessante com João 8, 23. É uma referência cruzada interessante. Jesus havia ressaltado que ele era lá de cima e aqueles judeus eram lá de baixo. Eles bradavam: olha, nós somos descendentes de Abraão. O que isso quer dizer? Eles entendiam que eles eram livres. Mas como assim? Essa questão da relação é muito forte no judaísmo.
Ligar-se a Abraão significa que eles eram ligados ao pai da fé. Dava a eles uma filiação, uma relação até genética, de uma questão de linhagem mesmo. Ser filho de Abraão significava ser superior a muitos outros povos que circundavam a região. Só que aquela geração a quem Jesus falava não havia conhecido um contexto de escravidão, como, por exemplo, do Egito. Eles falavam que eles eram livres, que estavam libertos, mas eles viviam num contexto de escravidão, sim. Escravidão dos seus pecados, mas também escravidão política, porque o povo estava sob jugo do Império Romano. Eles eram tolos em dizer que eles eram livres. Eles estavam duplamente em escravidão. Mas Jesus fala às claras para eles: vocês são sim escravos, escravos dos seus pecados. O pecado que está no seu coração é o seu Senhor. E é a Ele que você bate continência, é a Ele que você idolatra todos os dias. Cometer pecados coloca a pessoa na posição do escravo de pecado. Então, ser escravo, o que caracteriza ser um escravo? É ter um Senhor. É ter alguém a quem você deve obediência. Este Senhor é o pecado que domina. E é para ele que aqueles judeus dobravam seus joelhos. E muitos dobram seus joelhos para o pecado hoje. Ele tem minado vidas, tirado as forças, entristecido os dias de muitas pessoas. Só que Deus nos chama para uma nova realidade de vida. Uma vida de liberdade e plenamente. Eu gravei esses dias um conteúdo aqui para a igreja, falando sobre a dificuldade que nós temos de compreendermos a plenitude de Deus, né? Nós temos medo e tudo mais, mas nós esquecemos que Deus é a plenitude da segurança. Por que nós temos medo? Nele existe tudo que é a plenitude da segurança. Que mal pode nos alcançar? A morte? Se nós morrermos, meus irmãos, nós sabemos para onde o nosso passaporte está carimbado. A gente não precisa se entristecer, a gente não precisa ficar com medo. A morte é lucro. Paulo já fala isso lá em Filipenses. Por que nós vamos ficar tristes ou receosos? Nós estamos aqui cumprindo o chamado do Senhor nesses dias. Você já parou para pensar por que você nasceu nesse contexto, nesse país, nesse lugar, nessa cidade? Você tem um propósito aqui. A sua vida não é algo à toa, não. Não existe coincidência. Não sei qual é a sua opinião a respeito, mas não existe coincidência. Deus faz tudo com a plenitude da sua certeza. E nós precisamos ter isso em mente. Conheçam a verdade vos libertará. Aquele chamado aos judeus vale para os nossos dias. Mas a gente precisa refletir do que nós precisamos ser libertos. Todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa. Todos. Quando eu digo todos, é do grego todos mesmo. Absolutamente. Porque todos nós temos alguma brecha onde a nossa fé, de alguma forma, é minada. E Deus nos dá uma chance nessa manhã de nos arrependermos. E nós devemos abandonar as práticas que contradizem o Evangelho de Cristo. Provérbios 28:13, um texto muito conhecido, diz assim: quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. O Filho de Deus é a verdade. É muito interessante porque Cristo é o Isaac perfeito. Os judeus orgulhavam-se em dizer que eles eram descendentes de Abraão, mas Cristo é o Filho de Deus. E por meio dele é que nós somos chamados filhos de Deus. Os judeus queriam para si o papel de Isaac, o papel de descendente, mas eles eram Ismael. Também filho, mas não filho da promessa. Não foi por meio dele que os planos se concretizaram. O povo, claro, teve um contexto histórico importante, cumpriu um propósito, mas o plano
da salvação se concretiza em Cristo, não é no povo. Jesus se apresenta mais uma vez como Filho de Deus e aponta para aqueles arrogantes que apenas Ele, Cristo, pode trazer liberdade aos corações. Irmãos, tem muitas pessoas dizendo que são filhas de Deus, mas não vivem como filhas de Deus. Elas dizem que são filhas de Deus por uma concepção social, mas elas não são espiritualmente ligadas ao Senhor. E é a mesma coisa com os judeus aqui. Olha, nós somos filhos de Abraão, logo nós somos do povo escolhido do Senhor. Há uma ligação carnal, eles viam dessa forma, mas não uma questão espiritual. Isso porque, que é um exemplo claro, eles queriam matá-lo, eles queriam matar Jesus. Se tivessem a fé de Abraão, saberiam que Cristo era o prometido nas Escrituras, porque aquele povo lia as Escrituras, eles eram mestres da lei. Mestres. Jesus falou aqui com fariseus. Os caras guardavam as Escrituras, memorizavam as Escrituras, falavam com os saduceus que cuidavam das atividades do templo. Pelo amor de Deus, aquele pessoal era a elite teológica daquela geração. E eles não viam o óbvio, que era o Cristo encarnado ali na frente deles. João 8, 38 a 42, avançando aqui. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. 39, nosso pai é Abraão, declaram eles. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Nós não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse, se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por minha própria conta, mas Ele que me enviou. Jesus diz para aqueles judeus que o pai deles é outro, não Abraão. Quem pode ser o pai desses? Muitos por aí dizem ser filhos de Deus, mas vivem nas trevas. É um exemplo claro desses judeus aqui. Como eles poderiam se achar filhos de Deus, sendo filhos de Abraão? Só são filhos de Deus aqueles que compreendem a obra salvífica de Cristo Jesus, que reconhecem que apenas Cristo liberta. Só Cristo liberta. Só Cristo ama. E quando Cristo liberta e ama, quebra as cadeias de más práticas. Liberta dessa maldade essa geração que tem cometido atrocidades. E nós temos visto atrocidades nesses tempos. De gente, inclusive, dentro da igreja. Aberrações. Filhos de Deus não flertam com a maldade. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa compreender isso. Não há flerte com a maldade. Filho de Deus não pode brincar com fogo. A gente não é chamado para isso. E Jesus diz claramente a eles, olha, eu não vim por minha conta, mas o Pai me enviou. Aquele povo se orgulhava de conhecer as Escrituras, mas faltava o discernimento de ver que o amor de Deus era tão supremo que havia enviado o próprio Filho para que eles pudessem ser reaproximados deles. O legalismo não aproxima ninguém. O cumprir tabela de uma oração, o cumprir tabela da leitura bíblica anual, isso daí não garante salvação. O seu dízimo também não vai garantir um lugar no céu. Isso tudo é legalismo. O que vai permitir que você tenha vida com Deus é um coração humilde, sincero, diário na presença do Senhor. É vida com Deus, porque aí, tendo vida com Deus, você vai ter discernimento do que é a vontade dEle. É óbvio, vocês já ouviram isso milhões de vezes, mas sabe por que vocês já ouviram isso milhões de vezes? Porque isso chama sã doutrina. É o que a igreja de Cristo tem que pregar, em todos os lugares. Isso é sã doutrina, a gente precisa ouvir e praticar isso. Porque essa geração precisa ouvir
esse evangelho, essa mensagem de amor. E Cristo quer chegar a esses corações. João 8, 43 a 47, nós chegamos ao último trecho aqui. Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, porque não creem em mim. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Jesus dizia verdades espirituais para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não eram espirituais. Aquelas pessoas ouviam aquela mensagem, mas não acreditavam nele. Eram pessoas presas aos desejos do próprio coração, filhas do diabo. Filhas do diabo. Dias atrás, a Noemi e eu fomos ver um filme chamado Fé para o Impossível. É um filme brasileiro, cristão. Não olhem com preconceito, tá? Um filme até bem legal, bem interessante. Vale a pena vocês assistirem. Conta a história de um casal de americanos que pastoreiam uma igreja lá no Rio de Janeiro. E essa moça está andando pelo calçadão lá, está correndo, e ela é atacada por um homem em situação de rua. Um cara tem esquizofrenia, tem algum transtorno mental, não vou saber qual que é, mas ela é atacada, apaulada, e ela fica 1 mês internada no hospital. 1 mês. E o enredo do filme gira em torno da seguinte ideia: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tem até um livro de um rabino com esse mesmo título. Esse livro é muito conhecido. E às vezes a gente para se perguntar por que essas coisas ruins acontecem a pessoas boas. O filho desse casal, inclusive, ele se rebela e ele passa o filme inteiro em trauma com isso, em neura com essa ideia. As coisas ruins acontecem por causa do pecado. É o pecado que traz consequências para toda a criação. As pessoas sofrem, as pessoas são atacadas, as pessoas morrem com troca de tiro, as pessoas morrem em um assalto na cidade, em acidentes, por causa do pecado. A criação sofre as consequências do pecado. A mentira e as artimanhas de Satanás impactam as nossas vidas e levam muitos para a condenação. Eu não vou saber agora de cabeça, mas tem levantamentos que mostram quantas e quantas pessoas morrem por minuto sem Cristo. Essas pessoas estão com um passaporte carimbado para o inferno, e a igreja muitas vezes fica inerte a isso. E nós precisamos prestar atenção. Os filhos do diabo são homicidas, eles matam esperança, matam a comunhão das igrejas, matam famílias. Só que Deus é Deus de vida e Ele nos chama para a vida. A gente não pode compactuar com pessoas que trazem palavras contrárias ao Evangelho. Essas pessoas matam a mensagem do reino. Ou tentam matar, porque a palavra do reino é viva e eficaz, vai avançar. Mas essas pessoas tentam sepultar o Evangelho de Cristo. E como conhecedores desse Evangelho, nós precisamos entender esse mundo por uma perspectiva cristã. A gente olha muitas das coisas que acontecem nos nossos dias por uma perspectiva apenas de um cidadão brasileiro. Mas nós precisamos olhar o Brasil por uma perspectiva cristã, nós precisamos olhar São Caetano por uma perspectiva cristã. Porque Deus é quem realiza todas as coisas através da sua igreja. E muitas pessoas ouvem o Evangelho através da igreja. E a gente precisa entender que a palavra precisa ser falada. Isso porque quem pertence a Deus ouve as palavras de Jesus. E só ouvirão se alguém falar. E as pessoas que ouvem e tentam colocar em prática, essas pessoas perseveram. E essas pessoas serão
servas do Senhor. Quem não ouve e quem ignora não pode ser chamado filho de Deus. E o Senhor tem essa grande família espalhada pela terra, e o Senhor nos faz um convite para quem ainda não é dessa família, para que a pessoa possa entrar nessa família. O coração rebelde, Deus pode quebrar e fazer novo. A insegurança, Deus pode tirar. Os erros, Deus apaga e lança lá no mar do esquecimento. Talvez você nunca tenha parado para pensar na plenitude, na profundidade desse pensamento, mas Deus perdoa. A gente tem muita dificuldade em perdoar, mas Deus perdoa. Isso deveria nos confrontar todos os dias, porque a gente muitas vezes não se perdoa, mas o Senhor nos perdoa. Cristo diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vai ser a nossa bondade, não vai ser a nossa ética, não vai ser o nosso dinheiro, não vão ser as penitências que eventualmente algumas pessoas cumprem que vão nos levar ao Senhor. Tudo isso é neblina, cortina de fumaça. Tudo isso é passageiro. Apenas Cristo quem dá vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se nós estamos aqui reunidos, se nós estamos vivos, tendo planos no Senhor, projetos no Senhor, é porque Ele quem nos sustenta. E é por isso que a gente precisa confessar sempre Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Nós devemos provar da liberdade que só há em Cristo. E nós conhecemos pessoas que estão presas nos seus delitos e pecados, presas no seu medo, presas em depressão, presas em traumas. E nós, sabedores dessa palavra, nós devemos compartilhar essa mensagem. Mas essa mensagem precisa ser verdade também no nosso coração. Aquilo que tem nos entristecido dia após dia, aquilo que nos tem limitado a nossa vivência com Cristo, nós precisamos orar e pedir que Ele rompa, que Ele quebre essa cadeia nas nossas vidas. Filhos de Deus são livres. Filhos de Deus são livres. Se há algo que tem prendido você, se há algum pecado não confessado, se há algo do passado, algo que não foi tratado, Deus quer quebrar nessa manhã. Você precisa abrir o seu coração com humildade, dizendo, Senhor, eu sou incapaz de fazer isso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu estou cego, mas eu sei que o Senhor pode me dar a visão. E Jesus vai dar a visão a cegos físicos e espirituais. Aquilo que eu não consigo ver, me revela, Senhor, para que eu possa caminhar a sua jornada, crescendo, sendo mais maduro na fé, glorificando ao Senhor com a minha vida. E nós devemos amar ao Senhor com as nossas atitudes, com aquilo que nós somos. E nós devemos ser filhos de Deus aqui, no domingo de manhã, domingo à noite, mas na segunda-feira também, quando é o pior dia da semana e a gente está sem paciência nenhuma. Porque assim nós glorificamos ao Senhor com tudo. É por isso que nós somos chamados para uma vida integral com Cristo. E Ele vai romper tudo aquilo que pode diminuir, apagar, prejudicar essa integralidade. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Senhor, se há alguém aqui que ainda não faz parte da tua família, que até o final do dia, Pai, o Senhor possa confrontar essa pessoa, instigar essa pessoa, Pai, a fazer real, sincera oração, Pai, entregando o seu coração a Ti, pedindo que o Senhor conduza a sua vida, direcionando os seus atos. Nos abençoe, Senhor, como igreja, que pecados não confessados sejam confessados e abandonados, que nós possamos crescer, Senhor, na leitura da Bíblia, na vivência com Cristo, na comunhão aqui da igreja também, e que nós saibamos, Pai, ter olhos espirituais por uma percepção do Teu Santo Espírito daquilo que o Senhor realiza em nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém.